Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, versículo 10 e versículo 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Amém? Isso aqui é a abertura e o evento do quinto selo. Os irmãos então estão entendendo que a questão do tempo do fim, ou seja, a abertura dos selos, até porque a nossa série de mensagens tem como tema principal os 7 selos do Apocalipse. E para entendermos os 7 selos do Apocalipse, é muito importante você estar inteirado do tempo, da questão cronológica dos fatos. Até porque esse período, este lote do Apocalipse, que é o capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8, são expressões e eventos que encontram lugar, o que acontecerão logo logo, naqueles últimos 7 anos, que consiste naquela última semana da profecia das 70 semanas de Daniel. Não vou voltar lá não, só falando para os irmãos. Quando fala os 7 selos do Apocalipse, começará então a partir de agora, a desenrolar-se na terra, eventos apocalípticos, os quais ainda não começaram nenhum. Porque estes eventos, eles acontecerão no momento em que o número dos gentios se completarem, e que então Deus se voltar para Israel, e então começar a contar os últimos 7 anos que antecedem a segunda vinda de Cristo. E esses 7 anos, eles podem ser divididos em 2 partes. A primeira parte, os primeiros 3 anos e meio, dos 7, eles implicam no princípio das dores. Os irmãos entenderam na mensagem passada que o princípio das dores é o primeiro momento daquela última semana, ou seja, consiste nos 3 anos e meio primeiros, que é chamado pelo próprio Jesus de princípio das dores. Aí você pergunta, mas que dor é essa, ou que dores são essas? Aí eu digo o que Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 ali, versículo 3, quando ele diz que, quando andarem dizendo paz e segurança, de repente sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto àquela que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Essas dores de parto, nós já sofremos hoje, diga-se de passagem. Paulo falou assim, lá em Gálatas capítulo 4, ele disse assim: por isso sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Então Paulo declarou que ele sofria essas dores de parto, ou seja, um trabalhar angustiante, o operar triturador, mortificador da cruz de Cristo em nós, e nós cantamos o cântico aqui, sim, eu amo a mensagem da cruz. Quantos cantaram? E o que a cruz propõe? A cruz propõe a obra de Deus em nós, efetivamente na experiência. Cruz, elemento mortificador, elemento que mata,
É um elemento de vergonha, de expor a vergonha, ao vitupério, ao vexame. E é um elemento que trata com o velho homem. Então as dores já começaram. No entanto, nós temos um momento em que as dores elas começam efetivamente na ótica de Deus. E esta ótica eu me refiro na prática, no que tange ao tempo do fim. Porque quando fala, as dores vão começar até que nasça a criança. E que nascimento é esse, pastor? Ora, é só você lembrar-se do Apocalipse capítulo 12, quando aquela mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas, ela achava-se grávida, sofrendo dores para dar luz. E os irmãos já sabem, pelas mensagens, pelas ministrações anteriores, que essa mulher, ela implica em todo o povo de Deus em todas as eras. Então o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, da era patriarcal, da era da lei, da era da graça, nessas 3 dispensações está sendo gerado no interior da mulher, ou seja, no meio do povo de Deus, de maneira silenciosa, de maneira bem simples, interior, silenciosa, está sendo gerado um povo, um grupo de pessoas que a Bíblia chama de filho varão. Apocalipse capítulo 12, versículo 5 diz: nasceu-lhe, pois, o filho varão. A mulher gritava com dores para dar luz. Aí o versículo 5 do Apocalipse capítulo 12 diz: nasceu-lhe o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até seu trono. Então olha só comigo, pense assim, entenda. O princípio das dores começa com a abertura do primeiro selo, o cavalo branco. E os irmãos sabem que é aquele príncipe que há de vir, que vai fazer o acordo de paz. Ele é um engano. Ele é engano, ele não é verdadeiro, ele não é Deus, ele não vai trazer paz, não tem paz coisa nenhuma. É um acordo que logo que é aberto o segundo, o terceiro e o quarto selo, por soberania de Deus, então aquele acordo de paz, aquela falsa impressão, sensação de conforto e de paz, ela vai ser interrompida com uma guerra em escala mundial, fome em escala mundial e morte em escala mundial. Princípio das dores, diga comigo, princípio das dores. Somente depois do princípio das dores, na metade da semana, é que ocorre o arrebatamento. Isso quer dizer, sabe o quê? Todos aqueles que forem vencedores estarão aqui no princípio das dores. Não, Rodrigo? Eita Jesus, Rodrigo falou assim, é verdade. Por quê? Porque as dores que nós sentimos hoje, a dor do sofrimento, ou o sofrimento do crescimento, porque todo crescimento gera sofrimento, essas dores elas existem hoje em escala menor, mas naquele tempo vai se intensificar, porque quem é de Jesus, quem não é de Jesus, não é de Jesus, e acabou, ponto final. Por isso que o Apocalipse declara, quem é santo, santifique-se mais, quem é sujo, suje-se mais. Você é de Deus? Então você é de Deus. Ah, você não é de Deus? Não, eu sou de Deus na teoria, na prática eu não sou, pastor, porque eu tenho minha vida, eu tenho os meus afazeres, eu tenho tanta coisa para fazer, pastor, não dá para servir a Deus, eu tenho tempo. Aí você vai entender que o princípio das dores vai ser um momento de arroxo, a figueira vai ser balançada, Deus vai intervir na sua soberania, até porque a abertura dos selos consiste na soberania de Deus. Olha só, o soberano, o Deus que se fez carne, o verbo encarnado, ele vai se levantar do trono, vai tomar o livro da mão do Pai e vai começar a abrir. Quando ele abrir o primeiro selo, ele ordena, ele dá ordem para o príncipe aparecer. O engano vai surgir por autorização divina, abriu o primeiro selo. E depois seguido da guerra, o segundo selo, da fome, o terceiro selo, e da morte, o quarto selo, e tudo por soberania de Deus, Ele que determina. Por isso aquele livro selado com 7 selos consiste no plano escatológico de Deus, que Ele próprio dará cabo naquele momento, ou no momento certo, amém? Então vocês entenderam que o princípio das dores consiste no primeiro momento, na metade daquela semana, ou seja, nos 3 primeiros anos e meio. De modo que os 4 primeiros cavalos consistem neste momento, que eu acabei de dizer para os irmãos, o princípio das dores. Agora estamos no 5º selo, e o 5º selo, o 5º e o 6º selo, tá? Os dois estão aqui, hoje nós falaremos somente sobre o 5º selo, mas o 5º selo e o 6º, são 2 selos que estão ali na transição entre a primeira metade e a segunda metade. Então quando Jesus abriu o 5º selo, é como se ele estivesse preparando um ambiente para começar a segunda metade. E eu quero adiantar para vocês que a segunda metade é chamado pelo Apocalipse de a grande tribulação.
Ah, porque o princípio das dores vai ser arroxo, vai ser o basta de Deus. Quem é de Deus é, quem não é, não é. Quem viveu, viveu, quem não viveu, não viveu. Quem é vencedor é, quem não é, não é. Só que agora, o arrebatamento ocorre para que os vencedores que passaram pelo princípio das dores e foram aprovados por Deus, foram purificados, foram trabalhados e tiveram a sua vida totalmente moldada por Deus, teve o seu caráter aperfeiçoado. Esses vencedores serão arrebatados para Deus. E então vai começar o segundo momento, que é a grande tribulação. Vou falar uma coisa para vocês aqui, não queiram estar aqui na grande tribulação, não. Não queiram estar, não. Porque hoje a vida já é difícil. A vida é difícil para todo mundo. A vida é difícil para quem tem dinheiro, para quem não tem dinheiro, para quem tem saúde, para quem não tem saúde, para quem tem família, para quem não tem família, para quem tem emprego, para quem não tem emprego, para quem é novo, para quem é velho, para quem é... A vida é difícil para todo mundo. Cada um tem a sua pedra no sapato. De repente você tem dinheiro, mas você não é feliz. De repente você não tem dinheiro e pode ser feliz ou pode não ser feliz. Ou seja, tudo é muito relativo. Não pense que aquele que tem um carro bonito é mais feliz que você, não. Não pense isso, não. Coisa boa é uma pessoa simples. Pense numa pessoa simples. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Coisa boa é ser simples. Seja simples. Sinta o gosto do arroz branco. Quem já sentiu o gosto do arroz branco? Pastor, nem de arroz eu gosto. Deveria gostar. Na grande tribulação você não vai poder comprar arroz, você não vai ter dinheiro para comprar arroz em branco. Sinta o gosto do arroz branco com ovinho caipira frito, aquele feijãozinho cozido na hora, com tomatinho cortado. É melhor o bocado seco, ou seja, um pedaço de pão seco com um copo de água numa casa que há paz, do que ter um churrasco, um banquete na casa que há contenda e desordem e inimizade. Coisa boa é você deitar na sua cama, meu irmão, e dormir teu sono, sono do justo, o sono da paz, o sono da tranquilidade, o sono da fé, da certeza, do que você deitar na tua cama e custou 20 mil reais e não dormir. Insônia, depressão. Até porque depressão, eu não acredito em depressão, não, ela existe. Cientificamente é provado que existe. Mas a depressão, ela é resultado de um coração sem Deus. O que eu posso fazer? Não posso fazer outra coisa. E vem um lá para cá explicando todas as teorias científicas da medicina e da filosofia humana. Eu não quero saber disso, não. Eu quero saber que todas as mazelas do mundo são decorrentes ou são resultantes de um coração sem Deus. Deus é a vida, Deus é a felicidade, Deus é a paz, Deus é a luz, Deus é bondade, Deus é tudo de bom. Se aproxime de Deus e teu coração estará guardado. Tua família vai estar guardada, teus filhos estarão guardados, você estará guardado. Deus é a solução para o mundo, Deus é o remédio do mundo. Agora existe o médico, ali o terapeuta, né, ali o psicólogo, tudo certo. Se você precisar de ir, vá. Mas não tem um terapeuta e um psicólogo, um analista melhor do que o Espírito Santo, do que Deus. Se aproxima de Deus, começa a contar, começa a confessar, começa a declarar, e vai te esvaziando, se esvazia do seu ego, dos seus pecados, dos seus pantins, dos seus achismos, da tua religião, de tudo aquilo que tem ruim dentro de você, e você vai perceber que você será uma nova pessoa, porque Deus é real, e Deus habita o teu espírito. Deus habita o teu espírito. Então, como eu dizia, não queiram estar aqui no momento da grande tribulação, porque a grande tribulação Deus vai pegar na orelhinha do filho, assim, ó. Falar, filhinho, vem com o papai agora aqui, vem aqui. O que foi, Senhor? Não, vem aqui comigo, nós vamos conversar agora. Nós estamos naquele momento ali do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Finalzinho da era de Laodiceia, igreja contemporânea, século 21, estamos ali naquele momento que é dito no versículo 20 assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, esse se aqui é condicional, tá? Porque se alguém não ouvir também, não tem problema não, a obra que ele começou, ele vai terminar. Você foi eleito e predestinado para fazer parte da nova Jerusalém, e você estará lá, porque ele determinou isso. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, que é o coração, cearei com ele e ele comigo. Aí o finalzinho da carta diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. O Espírito está falando.
Porque agora estamos numa transição aqui, ó, o capítulo 6 do Apocalipse, versículo 9 até o versículo 11, que é o clamor dos mártires, e o versículo 12 até o versículo 17, é o prenúncio, ou prelúdio da grande tribulação. Deus está preparando um ambiente para que comece, para que o homem da iniquidade, o anticristo, surja, ou ressurja no seu segundo momento, depois vocês vão entender o que eu estou falando, para então começar 3 anos e meio de grande tribulação, como nunca houve nem haverá. Só para vocês terem ideia, olha o 6º selo aqui, o momento em que há toda aquela convulsão cósmica. Olha só o versículo 17, o 6º selo onde ocorre o arrebatamento. Olha o versículo 17, 16. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia deles, e quem pode suster-se? As pessoas vão falar assim: eu quero é morrer. Não, agora no mínimo 5 meses você vai ficar vivo, você vai passar pelo estreito de Deus. A porta estreita estava à tua disposição todo o tempo, você não quis, agora você vai passar. Mas eu não quero falar hoje sobre nem a grande tribulação e nem o arrebatamento. Eu quero falar hoje do 5º selo, porque o 5º selo consiste no momento em que Cristo abrir este 5º, e agora quando ele abriu o 5º selo, ele ouviu debaixo do altar o clamor das almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. Diga a palavra de Deus. Não é qualquer palavra não, é a palavra de Deus. E por causa do testemunho que sustentavam. Esses que clamaram aqui, até porque quando Jesus abre o 5º selo, ele está suscitando nos mártires, naqueles que morreram por causa de Deus. Você está disposto a morrer por causa de Deus? Pois teve uns lá que morreram. Quando abrir o 5º selo, vai suscitar esse clamor, porque é por meio desse clamor que ele vai abrir o 6º selo, que é o prenúncio, ou prelúdio para a grande tribulação. Mas eu quero refletir com vocês aqui em alguns pontos importantes nesse selo, nesse 5º selo, porque aqui ele diz: vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos, ou seja, ele ouviu os mortos clamando, sim? Quem entendeu, diga amém. Só que ele fala debaixo do altar, e aqui eu gostaria de refletir com vocês, porque muitos irmãos acreditam que quando morre vai para o céu. Quem já ouviu dizer que morre vai para o céu? Crente morreu vai para o céu. Crente morreu vai para o céu. É descrente? Para o inferno. Morreu crente? Vai para o céu. Descrente? Vai para o inferno. Essa dicotomia, este evangelho dicotômico, que não tem nada a ver com a verdade de Deus, não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia fala sobre o cristão, o não cristão, o que morre, o que fica vivo, para onde vai. A Bíblia, ela não declara isto. Este evangelho, esta salvação curta, essa salvação medíocre, até porque a palavra medíocre não é um desprezo a essa salvação que pregam, né? Medíocre é uma coisa mediana. Mediocre. É médio, aquela coisa média. Então essa salvação que fala que uns vai para o céu, outros vai para o inferno, isso aí não é a salvação de Deus. Venham para o estudo terça-feira, estamos falando sobre esse assunto. Bom, mas aí dizem que o crente morreu, foi para a glória. Quem já ouviu falar isso? Eu não quero desprezar quem fala, quem prega, quem acredita dessa forma. Todo mundo é livre e você acredita no que você quiser acreditar e prega o que você quiser pregar. Mas a Bíblia, ela dá conta e nos ensina que quando o cristão morre, ele não vai para o céu. Você que está pensando em morrer aí, você não vai para o céu não, hein? É melhor ficar quieto aqui. Ah, pastor, mas me ensinaram que vai para o céu. Não, vi debaixo do altar. Não, pastor, porque esse altar aqui é um altar que tem lá no céu. Lá tem um altar assim perto do trono, e as almas ficam tudo ali embaixo, tudo quietinho ali, as almas, tudo quietinho. Tudo no céu, na glória. Então mostram, mas estão lá no céu, embaixo do altar de Deus, tem um altar bonito lá no céu. Não, esse altar aqui não é um altar no céu, e nem tampouco trata-se de algo que é lindo, que é glorioso. Não, é outra coisa. E eu quero ler com vocês, a partir de agora, por que quando se morre, não se vai ao céu. O primeiro texto, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. O único que possui imortalidade, falando de Deus, tá? Que habita em luz inacessível, não tem acesso a Deus.
a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. O texto diz que ninguém pode ver Deus, porque Deus habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu. Qual foi o homem que viu Deus? Com exceção do homem Jesus, porque daqui a pouco vamos ler o segundo texto. Nenhum homem, tirando Cristo, viu Deus. Deus é Espírito, habita em luz inacessível, o qual nenhum homem viu e nem é capaz de ver. Segundo texto, João capítulo 1, Evangelho, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Quantas pessoas viram Deus? Ninguém. Então esse texto combina e concorda com o outro, certo? Agora vamos para João, capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu aos céus, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Quantos entenderam esse texto? Diga amém. Então, para você que pensa que o cristão que morre vai para a glória, ninguém subiu aos céus. Fala para o teu irmão assim, ninguém subiu aos céus. Pronto. Pastor, então se morre não vai para o céu, para onde vai aquele que morre? Vai para o lugar onde todos os que morrem vão. Inclusive o próprio Jesus desceu. Jesus desceu, diga desceu. Ele não subiu ao céu, ele desceu. Jesus desceu. Mateus, capítulo 12, versículo 40, diz assim: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim importa que o Filho do homem esteja 3 dias e 3 noites no coração da terra. João não foi engolido pelo peixe? Quem sabe, lembra da história de Jonas? Jonas. Ele não foi abocanhado pelo peixe, estava rebeldezinho, né? Estava rebeldinho. Aí Deus falou assim: peixe, meu servo, vá ao encontro daquele outro servo e, por favor, abocanhe-o. E fica com ele guardadinho 3 dias e 3 noites no teu ventre. Vá lá no abismo com ele, desça lá para ele saber o que é trevas, porque ele não sabe o que é trevas. E aí Jesus disse: Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim importa que o Filho do homem, que é o próprio Jesus, esteja 3 dias e 3 noites, aonde? No coração da terra. No coração da terra. Pastor, e a terra tem coração? O texto está dizendo que tem. O que é coração? A parte interior, importante, imprescindível, real. Ah, Jesus desceu ao coração da terra? Sim, Jesus desceu ao coração da terra. Abra comigo aqui em Lucas capítulo 23, versículo 43. E acrescentou: Jesus, vocativo, o ladrão falando, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus respondeu, versículo 43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no meu reino. Amém? É isso mesmo? Não? O que está errado aqui? Ah, não é? Jesus não falou reino, não? Aí falou o quê? Paraíso? Ah, bom. Então Jesus não entraria na sua glória naqueles 3 dias. Entrar no reino é entrar na glória. Entrar no reino é entrar em Deus. O reino é Deus, amém? O reino é Deus. Entrar no reino é entrar em Deus, é entrar na glória. A glória é o próprio Deus, é ser absorvido de Deus. Mas Jesus estaria, antes de Jesus entrar na glória, que é a sua ressurreição, ele estaria 3 dias e 3 noites no coração da terra, que é o Hades, termo da língua grega. Ou então estaria no Seol, termo da língua hebraica. Ou, se vocês quiserem também, inferno, termo da língua latina. Pode escolher o que você quiser. Inferno, língua latina. Seol, língua hebraica. E Hades, a língua grega. É o mesmo lugar, só muda os nomes devido a uma questão linguística. Certo? Pastor, quer dizer então que Jesus foi ao inferno? Por que não? Inferno é um lugar inferior. Inferno é inferior. Inferno é abaixo. Alguns textos, alguns momentos, algumas ocasiões da Bíblia aqui vão chamar a sepultura de inferno. Deixaste o meu corpo no inferno, ou seja, na sepultura. Depende do contexto. Então inferno, não tenha medo da palavra inferno não. Se você quiser ter medo da palavra inferno, inferno é a vida que os crentes levam hoje distante de Deus. Isso é um inferno. É um inferno viver sem Deus.
É um inferno não amar a Deus, não querer Deus, não amar as pessoas, não querer o bem das pessoas. Isso é um inferno. Porque é coisa do diabo, é coisa da queda, é coisa da grande Babilônia, é coisa desse mundo. Eu estou com medo de ir para o inferno, está todo mundo para o inferno. O próprio Jesus desceu ao inferno, desceu ao Hades. E ali esteve 3 dias e 3 noites. Olha como que a palavra inferno é lugar inferior. Efésios capítulo 4, versículo 9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Regiões inferiores, inferno. Quem está vendo aqui? A raiz etimológica desse radical aqui, ó. Inferior, inferno. Então a palavra inferno vem de inferior. Jesus desceu às regiões inferiores da terra, como ele havia dito agora há pouco no texto, que como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no coração da terra, que são as regiões mais inferiores da terra. Mais um texto, Filipenses capítulo 2, versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, e aonde? Debaixo da terra. Então atentem para as expressões. Ele fala coração da terra, regiões mais inferiores da terra, debaixo da terra, aqui. Porque o Hades, o inferno, ou o Seol, é no coração da terra, é aqui embaixo, ó. Quando o indivíduo morre, ele não vai ao céu, ele não só para a glória, ele vai ao Hades, e ali fica aguardando no paraíso, que é um lugar de descanso, que é o seio de Abraão, o encontro com Deus. Ele fica aguardando o encontro com Deus. Sabe quem é que vai ao céu? Sabe quem é que vai conhecer o trono da glória do soberano, do Criador, do Altíssimo? Sabe quem? A igreja não. A igreja é que não vai mesmo. Só os vencedores que irão conhecer o trono. Eles subirão, os vencedores subirão até o ponto mais alto do universo, onde Deus está. Só os vencedores. Se você quiser ir para o céu, que seja vencedor, que seja parte do filho varão, que seja participante daquele grupo do Apocalipse capítulo 14, conhecido como primícias. Seguidores do Cordeiro, servos de Deus, discípulos amados, seguidores de Cristo, cristãos autênticos e vencedores. Então, pastor, quer dizer que aquele debaixo do altar, o senhor quer dizer para mim que debaixo do altar é o Hades? Sim, Apocalipse, vamos voltar lá? Apocalipse capítulo 6, ó. Quando ele abriu o 5º selo, versículo 9, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. Os mortos estavam debaixo do altar, ou seja, estavam debaixo da terra. Aonde? No Hades. Ou no céu. Ou, um pouco mais, no inferno. Porque estavam ali aguardando. O 5º selo é Deus suscitando neles o clamor. O clamor. Mas assim, pastor, não tem debaixo do altar terra, como é que é? Esse altar aqui é uma alusão ou uma expressão que nos remete ao altar de holocausto do Antigo Testamento. Quem se lembra do altar de holocausto? Aquele altar que o pecador trazia o cordeirinho, colocava sobre o altar, vinha um sacerdote, passava o cutelo e sacrificava. Quem se lembra desse detalhe? Antigo Testamento, amém? Então, porque está ligado à morte, ó. O altar de holocausto está ligado à morte. E aqui estamos falando, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Só a ligação da sombra e da realidade. Porque até mesmo aquele cordeiro que era imolado ali, dia após dia, no crepúsculo da tarde, ali no pôr do sol, eles sacrificavam ali pelos pecados. Aquele cordeiro é apenas uma figura profética de Cristo. Jesus estava para ser batizado por João Batista, vinha descendo para o Rio Jordão, de repente Deus o Espírito Santo tomou ali João Batista, ele deu discernimento, e ele declarou àquelas pessoas que estavam ali, eis o Cordeiro de Deus, ó, Jesus descendo aqui, ó. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus, é a realidade daquelas sombras e figuras daqueles cordeirinhos que eram imolados dia após dia. Amém, queridos? Então Jesus é o Cordeiro.
aqueles cordeiros lá eram figuras de Cristo. Aquele altar onde era imolado aquele cordeiro que prefigurava Cristo, é o lugar onde se fazia o sacrifício. E aonde que Cristo foi sacrificado? Aonde? No céu? Não. Planeta Marte? Também não. Marte, né? Também não. Planeta Júpiter? Não. Outra galáxia? Não. Ele foi imolado na terra, porque a terra é um lugar especial para Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ó, os céus e a terra. Se você for refletir aqui humanamente falando, né, na nossa pequena razão, o que é a terra diante dos vastos céus, dos vastos universos, essa vasta criação infinita de Deus? O que é a terra? Não é nada. É um grão de areia da praia do mar. É um sopro numa tempestade, é um pingo de água no oceano. Terra não é nada. Mas quando diz, no princípio criou Deus os céus, os universos, os mundos, Ele é o Senhor dos mundos, e a terra, porque a terra é o lugar onde Deus ia desenrolar todo o seu supremo propósito. Toda a sua vontade aconteceria aqui. Ele escolheu este lugar para glorificar o seu nome. Deus se dará a conhecer por meio do novo homem, dos eleitos de Deus, nesse lugar chamado terra. Por isso foi aqui que o homem caiu, e foi aqui que o homem foi redimido por Cristo. Cristo, o Cordeiro de Deus, foi imolado nesse grande altar conhecido como planeta Terra, sendo mais preciso no altar no Monte Gólgota, ou no Monte Caveira, ou Calvário. A terra é o altar onde o Filho do Homem foi glorificado, morrendo na cruz, derramando a sua vida, e foi nesse altar, nesta terra, que Cristo foi ressuscitado com todo o poder e toda a glória. E será nessa terra que os céus vão se abrir, e Cristo virá como o Senhor dos senhores e Rei dos reis, juntamente com os cristãos vencedores, para manifestar o seu reino e a sua glória. É nesta terra. Por isso vi debaixo do altar, ou seja, vi debaixo da terra, as almas clamando. Quem entendeu, diga amém. Queridos, nós precisamos começar a tomar um posicionamento. Nós precisamos, ao entender essas coisas da Bíblia, essas revelações, essas grandezas da verdade de Deus, nós precisamos começar a cultivar dentro de nós um espírito mais sensível, ou geral, e cultivar dentro de nós uma sensibilidade para as coisas espirituais e eternas. Sabia que o ser humano ele é imediatista? Ele é materialista e imediatista. Materialista porque ele só olha para as coisas materiais, ele anseia, ele aspira a coisas materiais. O ser humano é assim, o ser humano, como diz ali o Salomão, né, o sábio Salomão, o coração do homem é como sepultura, nunca se farta. Quem já viu uma sepultura ficar reclamando, joga um morto ali dentro, aí a terra come, ele desaparece, joga outro, aí a terra para de jogar que eu não aguento mais. Não. Pode jogar, quanto mais você joga, mais a terra vai comer, vai sumir, vai desaparecer, e é assim que funciona. E o coração do homem é assim, é como sepultura, nunca se farta. O indivíduo tem um carro que é dois. Não, primeiro ele tem um carro que quer trocar por outro melhor, né? É assim ou não é? Porque eu sou assim, você não é não? O indivíduo não tem um carro, ele quer comprar um carro, ele compra um Fusca. Ou um Chevette. Aí ele fica todo feliz com o Chevette só os primeiros dias. Logo, logo ele acha um nojo, um lixo aquele carro. Não, eu vou trocar de carro. Ele está certo ou errado em trocar de carro? Está certo, ele tem que trocar de carro mesmo, não tem problemas. O problema não é o carro, irmãos. O problema é o coração que se põe, que se enraiza nessas coisas materiais e passageiras. Aí ele troca para um carrinho melhor, pega um golzinho quadrado, depois do gol quadrado ele quer um gol bola, do gol bola ele quer um gol novo, do novo ele quer o quê? Aquele que parece com um gol, aquele que é bonito que só. O Polo é bonito, né? Aí vai, aí Golf GTI, aí vai subindo, daqui a pouco compra um caminhonete, depois quer duas caminhonetes, a caminhonete não serve mais, quer comprar um helicóptero quer comprar um jet ski ele quer comprar uma lancha, ele não tem fim não, irmãos. Ele vai comprar o mundo todo para ele, se ele tiver dinheiro. E quando ele tiver o mundo, ele vai ficar infeliz, porque ele vai descobrir que o mundo não traz felicidade para ele. Porque quem traz felicidade é Deus. Deus é a nossa paz. E então, olhando para essas coisas, quando eu olho para o Apocalipse, me dói o coração, porque a gente vê tanta coisa, tanta revelação, tanta palavra, está dizendo, Deus está falando, batendo a porta, e a reação é muito pouca, é pouca reação dos cristãos. Nós somos lentos, somos tardios em crer e em se posicionar. Precisamos viver uma vida humana com um olhar espiritual, vamos ser mais espirituais nesse sentido, vamos começar a gastar tempo com aquilo que tem valor, com aquilo que verdadeiramente tem valor.
O carro vai acabar, a pessoa compra um carro, 2 carros, 3 carros. Aí compra um apartamento, 2 apartamentos, uma casa, compra uma casa de praia, constrói um predinho. Aí vai comprando, vai construindo patrimônio, daqui a pouco ele morre, ele vai para o inferno. Olha que inferno. Ele passa a vida todinha juntando dinheiro, construindo patrimônio, depois ele vai para o inferno. Ele vai para o Seol. E fica aí para o povo brigar. Briga feia quando o pai e a mãe morrem, para os filhos ficar querendo as mixarias, né? Querendo vender o lote lá em Águas Lindas. O lote custa 30 mil para 6 filhos, para cada um vai pegar 5 mil reais. Ela brigando, eu quero a minha parte. E que seja 5 lotes, que seja 20 lotes, que seja o que for. Precisamos cultivar em nós um olhar eterno para as coisas eternas, para as coisas que são espirituais, que são melhores e pertencentes à salvação. Trabalhe, estude, crie seus filhos, compre o teu carro, troque o teu carro, mas não coloque o teu coração nisso. Não lança a tua esperança na instabilidade da riqueza humana, porque este mundo passa, o que permanece para sempre é a palavra de Deus. Esse é o espírito dessa série de mensagens, é se preparar, é mudar o comportamento, é mudar a maneira de ver, deixa de ser religioso, deixa de ser chato, seja melhor, seja um ser humano melhor, seja um esposo melhor, seja uma esposa melhor, seja um cidadão melhor, um vizinho melhor, seja de Deus, seja do bem, pelo amor de Deus, pare de ser ranzinza e ser egoísta, porque é só isso que nós vamos conseguir, desse jeito, umas mixarias, umas pratinhas a mais do que o outro. Aí despreza o outro porque você tem um carro, o outro não tem um carro. Ou então você despreza o outro porque o carro do outro é velho, o teu é novo. Ah, que besteira. Tanto ele com o carro velho dele, como você com o teu carro novo, todo mundo vai morrer, todo mundo vai para o inferno, todo mundo vai descer ao Hades. E vão comparecer diante do Eterno para prestar conta de todas as suas ações. Por isso o 5º selo é o suscitar do clamor dos mártires que estão no Hades, que estão lá embaixo no coração da terra, esperando o momento que o próprio Deus vai autorizar para que eles clamem. Eles clamando, abre-se o 6º selo, que é a preparação da natureza. Nós vamos perceber que aqui o céu vai se recolher, vai ter um grande maremoto, um grande tufão, e as ilhas vão ser arrancadas do lugar, e as estrelas vão cair, o céu vai escurecer, o sol vai ficar preto, vai ser uma coisa horrível, viu? Vai ter uma convulsão cósmica de uma visibilidade a olho nu, que é a preparação para a segunda metade da semana, que é a grande tribulação.